Bom, rapaziada, vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível. Acho que todo mundo sabe que o Uruguai ganhou por 2-0 e que a seleção brasileira fez uma partida péssima. Partida desastrosa, individualmente, coletivamente falando, dentro e fora do campo também, porque à beira do campo o Diniz estava muito pouco inspirado, foi muito mal na leitura do jogo, muito mal no time das mudanças e muito mal nas mudanças também que ele acabou fazendo. Então assim, no conjunto, como um todo, a seleção brasileira muito mal na partida de hoje. Vamos lá, vamos para a minha leitura. Estava fazendo aqui as minhas anotações durante o jogo, que eu faço sempre, e eu acabei na releitura aqui vendo que as anotações positivas com relação à seleção brasileira, elas pararam ali em meados de 15 e 20 minutos de jogo. Coisa que foi semelhante ao que aconteceu no jogo passado contra a Venezuela. Uma seleção que mostrou lampejos de iniciar algo bom e durante a maior parte da partida, na realidade, não mostrou nada. E foi exatamente isso que aconteceu contra o Uruguai. O que estava acontecendo para mim na minha leitura no início? O Uruguai, na sua alternância de bloco alto e bloco médio, não importando a altura desse bloco, era um Uruguai que fechava bem as linhas de passe do portador. O que mudava um pouco era quando o bloco era mais alto, a pressão no portador da bola em si era mais incisiva, era mais forte para tentar recuperar de fato a posse de bola ali próxima do gol da seleção brasileira. Só que em contrapartida a isso, a seleção brasileira parecia não sentir tanto essa pressão. Eu não percebi a seleção brasileira nervosa, sentindo acuada com relação a essa pressão que subia um pouco as linhas da seleção uruguaia. Pelo contrário, eu achei a seleção brasileira tratando até como algo natural. Eu achava que isso ia acontecer também. A seleção brasileira se mostrou até tranquila com relação a isso. Muito móvel, se aglutinando no setor da bola, com trocas e fluidez rápidas nos setores que os jogadores ocupavam dentro do campo. Seleção tranquila até aí. Só que aí é onde entra a questão. A seleção brasileira que conseguia achar espaços nas costas do bloco de marcação uruguaio, principalmente quando esse bloco era mais alto, era uma seleção brasileira que era muito passiva e pouco agressiva no seu terço final, ali na parte da criação / finalização do campo da seleção brasileira. Isso individualmente e coletivamente falando. Seleção brasileira que os seus principais nomes, os nomes mais inventivos, muito abaixo, Vinícius, Rodrigo, Neymar, tecnicamente, fisicamente muito abaixo. E aí as coisas só pioram quando ele sai do campo, né, por conta de uma lesão, mais uma lesão que atrapalha o segmento do Neymar nessa fase dele da carreira, né, nesses últimos anos. E dos homens de ataque, o jogador que mais estava tentando alguma coisa, apesar de não conseguir de fato finalizar, assim como todos os outros, era o Gabriel Jesus, que tentava se movimentar, que tentava aparecer para ser opção de passe, que pegava uma bola, a gente acabava vendo ele levar 1, 2 marcadores, tentar levar de fato algum perigo ali para a defesa uruguaia, que não estava sofrendo tanto perigo assim, mesmo o Brasil ficando mais com a posse da bola. Eu entendo que geralmente as características das equipes do Bielsa é de ter mais a posse da bola, de ser mais o protagonista por meio da posse em si. Só que hoje a seleção uruguaia foi protagonista mesmo sem ter a maior posse da bola. E isso ficou claro. E não necessariamente por não ter a posse da bola, era uma seleção que se fechou completamente e esperou o Brasil jogar. Não, a seleção que tentava provocar o erro da seleção brasileira. A seleção uruguaia subia o bloco. Quando não subia para descansar um pouco mais, era um bloco médio, mas sempre fechando as linhas de passe com muita agressividade para tentar roubar a bola da seleção brasileira mesmo. E quando roubava, não queria ficar cozinhando tanto o jogo, queria mais era machucar mais a seleção brasileira de maneira rápida, de maneira incisiva, tentando em transições mais rápidas achar os espaços na seleção brasileira. E aí essa parte do vídeo eu vou dedicar a algumas críticas ao Diniz, diretamente ao Diniz. Eu sou um dos maiores admiradores do Diniz com relação ao que ele pensa de jogo, com relação às suas convicções e quanto ele luta para mostrar que as suas convicções têm sentido. Ele é um cara que tem total a minha admiração, eu sou muito fã, eu tenho como um ídolo para mim. Só que aqui eu tenho que falar as coisas que eu tô enxergando, mesmo sendo positivas ou negativas. E com relação a coisas negativas, cara, eu acho que tá na hora do Diniz começar a tentar mudanças mais rápidas, fazer a leitura no momento correto e ter o timing da mudança, mesmo que isso vá sacrificar um nome grande na seleção brasileira em prol da mudança e melhora, a evolução do jogo coletivo. Fica claro que a seleção brasileira não entendeu ainda de fato as ideias de jogo do Fernando Diniz, o modelo de jogo dele. E alguns jogadores têm mais dificuldades do que outros. E um desses jogadores que se encaixam nesse pote de jogadores que ainda tem mais dificuldade
por conta de características, por conta de ter vivenciado outras coisas na sua carreira, claramente é o Casemiro. E o Casemiro, eu entendo o tamanho dele para a seleção brasileira, a importância dele para a seleção brasileira, só que em determinados momentos tem jogadores que precisam ser retirados para que outros entrem no seu lugar e cumpram um papel melhor em detrimento daquilo que se pensa coletivamente o treinador da seleção brasileira. E aqui eu estou falando do André. Essa é uma das minhas principais críticas ao Diniz. O tempo, a minutagem que o André tem desde que ele assumiu a seleção brasileira. Eu acreditei que seria uma minutagem maior ao longo dos jogos. E eu não tô vendo isso, eu tô vendo uma minutagem menor. O André merecia mais tempo, mais testagem, mais rodagem, mais oportunidades, porque o André claramente é um jogador que está mais habituado a esse modelo, é um jogador mais dinâmico, mais rápido na hora de receber essa bola pressionada, fazer um giro e conseguir quebrar uma linha. É um jogador que tem mais facilidade em tirar essa bola da zona dos zagueiros e ligar ela à zona mais criativa, à zona do meio campo da seleção brasileira. Assim, não precisando os jogadores de frente descer tanto assim, aglutinar tanto no nosso campo de defesa, para que a gente não tenha falta de criatividade lá na frente. Mesmo eu entendendo que é quase que automático desse modelo do Diniz, os jogadores aglutinarem mesmo no seu campo de defesa, na zona da bola, mas o André faz com que isso aconteça menos e faz essa bola chegar mais para eles num setor que eles levem mais perigo, que é o setor de criação / finalização. O André é esse jogador com essa dinâmica maior. Se não quer colocar no lugar do Casemiro, sei lá, ele poderia colocar ele no lugar de um zagueiro, no lugar de algum zagueiro, como ele faz muitas vezes no Fluminense. O André, ele melhoraria a saída de bola, daria mais fluidez, faria ela correr mais e mais rápido também, com mais dinâmica. Eu acho que o André, ele se encaixa em vários lugares ali da seleção brasileira e eu não vejo ele se encaixando mal. Eu vejo ele se encaixando bem. Lógico que com o time, coletivamente falando, individualmente falando também, um dia inspirado, né? Porque não adianta colocar o André no meio de uma bagunça que aí só vai acabar queimando o menino. Com relação a tempo de mudança, eu acredito que o timing ele é errado. Eu vou sair em defesa do Diniz nesse jogo em específico, porque essa data FIFA foi foda. Ele teve a perda de muitos jogadores que ele convocou e que ele queria contar por lesão. Então, assim, o banco de reservas não estava o ideal. Mas essa crítica, ela não vem só desse jogo. Ela vem já de jogos passados e da data FIFA anterior também, desde o jogo contra o Peru. Ele olha para o banco, ele tem um leque maior de opções do que ele tem nos clubes. E aí ele não tem como reagir da mesma forma que ele reage nos clubes. Porque ele olha para o banco nos clubes, não tem um leque de opção tão grande assim, e aí prefere tentar insistir um pouco mais nas peças que já estão em campo. Isso aí é ok, é compreensível. Só que na seleção brasileira não. Na seleção brasileira eu acho que ele deveria olhar e tentar mais. Por exemplo, hoje, uma única mudançazinha que poderia ter sido feita mais rápida seria a mudança do André. Uma mudança que não entra na minha cabeça ter sido feita é a entrada do Richarlison na saída do Neymar. O Richarlison não vive um momento técnico bom. Foi ponto positivo para o Diniz quando o Richarlison não começou como titular, e aí ele volta a ter ponto negativo quando a primeira mudança do jogo já é o Richarlison entrar em campo, e logo na mudança com o Neymar. Eu entendo ele querer jogar o Jesus para o lado e colocar o Richarlison de 9 e cair o Rodrigo para ser o 10, só que aí ele poderia colocar o Rodrigo como um 10 e deixar o David Neres ali na ponta, o jogador mais inventivo, mais criativo de driblador, e deixar o Gabriel Jesus cumprindo um papel que ele tá vindo bem no jogo. Não entendo, o Richarlison, ele coloca o Richarlison, um jogador que tecnicamente falando não está agregando nada à seleção brasileira. Mas enfim, essas minhas críticas elas são somente desse jogo em si, são críticas dadas diretamente a coisas que eu observei para isso, e não falando que isso é o fim do mundo e que o Diniz não serve mais, que ele é burro e que esses jogadores não servem para jogar na seleção brasileira, ou qualquer outro tipo de sensacionalismo que você vai ouvir aí de 95% das pessoas. Isso acontece ciclo após ciclo, treinador após treinador. Nada serve, ninguém nunca vai ser bom o suficiente. Porém, a gente não pode deixar de criticar quando é para criticar. A diferença é a maneira como você aborda os assuntos e como você acaba criticando. Bom, essas são as minhas observações. Se vocês discordam, concordam, deixa aí embaixo. Tamo junto, é nóis.